Boa noite. Cheguei só um pouco antes dessa reunião, então não cumprimentei todos mais cedo, não vi todos ainda, mas prazer estar com vocês, agradeço o convite, é realmente muito especial para mim essa ocasião e a oportunidade de estar com vocês, né? Vocês são uma igreja muito querida para mim e realmente é uma alegria nesse sentido, e também alguns outros aí que estão participando, né, que eu estou tendo a oportunidade de conhecer ou rever. Como nós vamos falar sobre os temas que estão dentro do credo apostólico, eu vou tratar necessariamente nesse primeiro momento da frase inicial, creio em Deus, basicamente é a ideia. E nós vamos então olhar aqui na Bíblia, Hebreus capítulo 11, verso 6, onde existe uma declaração bastante pertinente a esse assunto. Hebreus 11, verso 6, a Bíblia diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Essa é uma frase bem interessante. Essa frase fala sobre a necessidade de uma pessoa acreditar que Deus existe para se aproximar dele. A Bíblia diz para buscar ao Senhor. Para que a pessoa se aproxime de Deus, ela precisa acreditar que Ele está lá. E também que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, Ele não é um Deus indiferente, que existe talvez como uma espécie de Deus deísta, que nada vai fazer por ninguém que tenta buscá-lo. Então essa fé, ela é realmente necessária. Então é um pilar da fé cristã, a ideia de que existe Deus, mas não apenas que existe um mundo espiritual com muitos seres, talvez vários deuses, mas um Deus, existe um Deus. Agora, o que você acredita realmente importa. A Bíblia gasta muito tempo nos ensinando o que devemos acreditar. E, afinal de contas, aquilo que nós vivemos é um reflexo direto daquilo que nós cremos. Às vezes as pessoas dão a impressão de que o cristianismo ou outros pensamentos, outras formas de crer, na verdade, não são pertinentes para a forma que a pessoa vive. Basicamente, você vive uma coisa, mas você crê algo independentemente disso. E algumas pessoas ensinam isso até na igreja. Você encontra pessoas dizendo coisas do tipo que as doutrinas não importam, o importante é o seu estilo de vida, mas essas coisas estão realmente relacionadas. Se você acredita a verdade, então a sua vida se conformará com essa verdade. Mas se você acredita em mentiras, então a sua vida será construída sobre erros. E o seu credo, porque toda pessoa tem um credo, todo mundo talvez não verbalize, mas todo mundo tem um conjunto de crenças. O seu credo, ele no final das contas, irá conduzir quem você é e determinar quem você é. Ao longo da história, os cristãos sempre formularam credos. Nós notamos que bem no início era talvez o suficiente para dizer Jesus Cristo é Senhor, para saber que a pessoa era cristã, porque não havia tantas teses concorrentes tentando se passar por cristianismo, não é? Mas quando... o meu microfone está fazendo isso? Deixa eu fazer o seguinte, vou puxar um pouquinho para trás. Eu estou na frente da caixa? Ô Henrique, vamos trocar com fio? Não é nessa caixa aí não, né? Ok. Ele ainda não está ligado. Testando? Som. Então é esse. Ok? Muito bem. Ao longo da história, então, nós temos essa realidade que cristãos formularam credos, especialmente quando pessoas que não eram realmente cristãs, que não aceitavam a doutrina de Jesus Cristo e dos apóstolos, apareciam com crenças alternativas, dizendo-se cristãos. Então tornou-se necessário expressar: na comunidade cristã verdadeira, nós cremos essas verdades. E você pode notar que ao longo do tempo, os credos se tornaram mais longos às vezes, por causa das novidades que surgem. É necessário falar sobre alguma outra coisa que antes não foi falado. Mas a realidade é que esse credo, o credo chamado apostólico, ele surge bem lá atrás. Ele não é uma composição dos apóstolos propriamente, mas ela reflete sim verdades a crença dos apóstolos. E a compreensão ali era que eles deveriam realmente batalhar pela preservação da verdade,
porque pessoas como, no caso, os gnósticos surgiram, outros grupos também que não confessavam as verdades do cristianismo essenciais, então eles expressavam em termos de um credo para diferenciar aqueles que realmente criam na mensagem verdadeira do cristianismo contra outros grupos. De certa maneira, é aquilo que o livro de Judas nos diz, quando ele fala que devemos batalhar diligentemente pela fé uma vez por todas entregue aos santos, porque sempre vão se introduzir pessoas tentando se passar por cristãos que vão distorcer a doutrina e vão transformar a mensagem do cristianismo em uma distorção que não é realmente mais o cristianismo. Então, as verdades centrais do cristianismo, aquelas que vieram ao longo dos séculos e chegaram até a nós, elas são preciosas até porque é pela mensagem da cruz, a mensagem do evangelho verdadeiro, que nós somos salvos. E as distorções podem até mesmo chegar a corromper a essência do evangelho para que pessoas professem-se cristãs e não sejam. Eu sei que vocês entendem esse conceito muito bem. Mas quando é dito essa frase, creio em Deus, primeiramente você nota que é bem pessoal, não é cremos em Deus. Eu acho isso interessante, porque é feito para que o indivíduo fale como algo que é bem pessoal. Eu, Daniel, creio. Você, tomando esse credo e falando assim, creio, eu pessoalmente creio, isso é a minha fé. Então, a fé não é simplesmente uma coisa comunitária, é uma coisa individual, embora seja também comunitária. Mas creio em Deus. Então, essa primeira verdade, o que está sendo realmente proposto aqui? Bem, na verdade, mesmo no tempo em que os livros bíblicos foram compostos, surgiram algumas pessoas que se passavam ou se declaravam ateus, ateias, pessoas que diziam eu não creio em Deus, mas não eram muitos. Havia uma certa intolerância disso em muitos lugares. Por exemplo, na Grécia Antiga, daria pena de morte você ser um ateu, você tinha que pelo menos ficar de bico calado se fosse o caso, e isso devido ao fato que era percebido que havia algo de negar a própria realidade nisso. Em alguns casos, aquela superstição que as pessoas tinham que um ateu vai desonrar os deuses e vai então trazer ira sobre a comunidade porque não está fazendo seu papel para honrar os deuses. E, no entanto, essa pergunta, essa questão se torna mais intrigante nos tempos para cá, porque hoje vivemos num mundo onde existe uma proporção maior da humanidade que professa ateísmo. E vocês sabem que existe até um ateísmo militante, que vai contra a ideia de Deus e quer zombar de quem acredita em Deus, como se eles fossem os mais brilhantes e inteligentes e como se fosse uma estupidez não acreditar em Deus. Ou, desculpe, acreditar em Deus, como se fosse uma estupidez acreditar em Deus. Mas, na realidade, a crença em Deus, ela tem enormes consequências. Eu creio que vocês vão perceber isso à medida em que nós começamos a pensar um pouco sobre esse tema. Um homem chamado Mortimer Adler, que foi presidente da Universidade de Chicago e foi editor de uma compilação de obras chamada O Grande Livro do Mundo Ocidental. Isso é, na verdade, tantos volumes que se você tiver uma prateleira para livros, enche algumas prateleiras, não uma prateleira apenas. Eles pegam todos os livros que foram mais importantes e influentes, desde Tales de Mileto até os tempos modernos, e fazem uma sequência com essas obras todas ali. O editor, então, disse sobre o tema de Deus nessa coleção: todos os autores dos grandes livros do mundo ocidental estão representados neste capítulo, com exceção apenas de 1 ou 2 matemáticos puros, ou seja, pessoas que não trabalharam ali com outros conceitos senão as questões da matemática. Isso é muito interessante, você vê como esse tema é um tema tratado por todas as grandes mentes que deixaram obras que sobrevivem a nós até hoje, ao longo da história. Então, e a razão para isso, é claro que existem muitas consequências advindas desse fato de que Deus existe. E a percepção e a crença na existência de Deus tem mais implicações para a sua vida cotidiana do que qualquer outra pergunta que se possa fazer. Todas aquelas perguntas, quem sou eu, de onde eu vim, para onde estou indo, qual o significado da minha vida, estão relacionados com essa questão de Deus, e nenhuma delas pode ser respondida adequadamente sem uma resposta correta sobre a existência de Deus. E acreditar em Deus ou não determina se você se verá como um ser que é uma criatura que deve gratidão
e honra a um ser superior que governa as coisas, ou se você é mestre do seu próprio destino e que não existe ninguém que realmente tenha direito de mandar em você. Bem, a passagem aqui que nós lemos, é impossível agradar a Deus sem fé. É bem importante de entender, porque quando falamos de fé, pessoas às vezes acham que fé é uma coisa meio especulativa, que é tipo assim, o meu time vai ganhar domingo, tenho fé. Tá, mas isso aí, na verdade, é mais estar torcendo por uma coisa, isso não é bem a ideia de fé. Fé é muito mais aquela crença que você tem, que você chegou a essa crença devido a alguns fatores e evidências que te convencem dessa realidade. Então, fé não é uma coisa cega que você diz, eu quero que seja assim, portanto será assim. Embora é verdade que você acaba ignorando evidências que são contrárias às suas preferências, de modo que você pode sim construir uma fé falsa por causa de uma preferência por acreditar numa realidade que não se confirma. Mas a Bíblia, aqui nesse mesmo texto de Hebreus capítulo 11, está mostrando como os grandes servos de Deus ao longo de todo o tempo foram justificados pela fé e pela fé realizaram coisas que agradaram a Deus. O início do capítulo diz, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Então ele começa a falar desde Caim e vai falando ao longo de todo o período ali que é registrado no Velho Testamento e até além das páginas do Velho Testamento sobre pessoas que pela fé viveram de uma forma que agradou a Deus. Bem, dessa forma também nós percebemos que a fé é uma convicção de fatos mesmo que não se vê. Por exemplo, nós cremos na volta de Cristo. Nós não vemos isso ainda, mas nós cremos nisso. E às vezes nós temos crenças sobre coisas do mundo natural, mas existe forte evidência para isso. Por exemplo, eu nunca estive no Japão, mas eu creio que o Japão existe, que ele está lá. Tem muitas razões que me levaram a entender que isso é um fato absolutamente concreto, não tem motivo de eu duvidar disso. Então eu creio essa questão. E você nota que a crença em Deus também pode se chegar a uma evidência de que Deus realmente existe. Existem essas evidências, esses fatos se comprovam. Agora, se o ateísmo é realmente uma opção de muitas pessoas, ela não é realmente baseada em ciência e observação. Às vezes as pessoas tomam algumas ideias que certas pessoas ignorantes no passado acreditavam em divindades porque eles olhavam coisas que não sabiam explicar. Por exemplo, eles não sabiam o que fazia uma tempestade acontecer, o trovão e o relâmpago. Então eles olhavam isso e diziam, tem alguém aí fazendo isso. Mas hoje nós sabemos que essas coisas são fenômenos da natureza, etc. E tratam como se fosse uma coisa muito boba você acreditar em Deus, com coisa que eles estão diminuindo as razões pelas quais as pessoas creem em Deus à medida que descobrimos mais coisas. Então, aquelas coisas que nós não sabíamos explicar antes e atribuímos então a Deus, estão diminuindo. E isso é totalmente falso, porque a fé verdadeira, a fé que é bíblica do cristianismo e mesmo antes da vinda de Cristo, a fé nas palavras de Deus do Velho Testamento, olhava os fenômenos da natureza e entendiam que essas coisas não são diretamente sobrenaturais em sua origem, mas que Deus governa o mundo por leis fixas, que Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º dia fez o quê? Descansou, ou seja, ele já colocou a coisa em funcionamento. Então, o sol brilha, a lua brilha, e a Bíblia fala sobre as estrelas e todas essas coisas conforme leis fixas. E, no entanto, a Bíblia mostra que existe, sim, a intervenção de Deus em determinados momentos de forma miraculosa na criação. Então, essa maneira de querer atacar a crença na realidade da divindade, etc., pode funcionar, talvez, com algumas formas bem, assim, simples de crenças que não têm realmente uma compreensão da verdade que a própria Bíblia nos traz, mas não é assim na Escritura Sagrada. A Bíblia diz, por exemplo, para o ser humano não olhar para o sol, o sol, a lua e as estrelas e essas coisas que Deus mesmo criou e prostrar perante elas e adorar como se fossem divindades. A Bíblia ainda diz que essas são coisas, a palavra é coisas, são objetos, não são seres. De modo que a Bíblia mesmo destrói toda essa superstição e essa ignorância, e foi então a Bíblia que deu a base pela qual se vem entendendo o mundo, e a ciência moderna nada mais é do que
um produto que a Bíblia e a palavra de Deus possibilitou, trazendo essas realidades do mundo. Então, não é por acaso que no Ocidente, impactado pelo cristianismo, é que houve esse avanço a desenvolver o tipo de conceito que nós temos. E, no entanto, quando a ciência vai olhando o mundo do modo que ele é, com toda a nossa capacidade hoje de analisar, com as ferramentas tecnológicas e com o acúmulo da informação que nós temos, o que se nota não é que a necessidade por Deus diminui. A verdade é que a necessidade por dizer tem uma mente inteligente projetando tudo isso se ampliou e muitas vezes. E as pessoas não querem falar sobre isso, não querem dar o braço a torcer sobre isso, só quando estão deliberadamente querendo fugir das evidências e serem obscurantistas para defender uma preferência pela ideia de que não existe um Deus que pode me mandar e para quem eu tenho que prestar contas. Agora, as consequências disso na vida das pessoas são, como eu disse, já incalculáveis. Você sabe que existem muitas pessoas hoje, muitas pessoas que acreditam em coisas falsas, tipo morreu, acabou. Sabe essas pessoas que pegam às vezes a arma de fogo e entram em algum lugar público e baleiam várias pessoas, matam tantos quanto podem e depois tiram a própria vida? E acham que escaparam de qualquer sistema de justiça porque ninguém vai pôr mão neles? Pois então, a crença da pessoa está impactando a maneira que ela vive. Você sabe que essa pessoa não acredita na verdade. O diabo conseguiu enganá-la para que ela não acreditasse no fato que existe sim um Deus e existe uma prestação de contas a Ele e que Deus fará justiça. Você sabe também que existem todos esses aí que fazem um estilo de vida egoísta, onde eles trapaceiam, fazem as coisas mais desleais com o próximo e levam vantagem, não sendo pegos nessa vida, e a sua vida encerra e eles pensam que escaparam de toda a justiça. Mas eles só fazem assim porque eles não acreditam num Deus que é um Deus justo. Agora, então, a realidade sobre a existência de Deus também é uma base importante para qualquer apelo ao ser humano de agir de forma coerente com os princípios morais que o próprio instinto humano é capaz de discernir são os corretos, como a justiça, a verdade, não ser uma pessoa que só pensa em si mesmo, etc. Certo historiador, fazendo um apanhado sobre essas questões, concluiu: justiça, misericórdia, bondade, tolerância e autossacrifício são incompatíveis com o materialismo. E ele está falando do materialismo como a crença de que só existe mesmo a matéria, não existe espírito, não existe Deus, não existe vida após a morte. E ele explica, esses valores, os valores que ele citou, justiça, misericórdia, bondade, tolerância e autossacrifício, esses valores murcharão em uma cultura materialista. É sem sentido falar sobre direitos humanos em uma sociedade materialista. É como fazer um apelo moral ao Oceano Atlântico. Agora, como eu disse, existem muitas coisas que gritam a existência de Deus aos nossos ouvidos. O Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus, não é? Bem, é interessante que os astrônomos que têm analisado a imensidão aí do que nós conseguimos constatar da existência do universo, eles têm uma proporção mais alta de crença em um Criador do que muitas outras profissões, especialmente as pessoas que entram na área das humanas. Não é a ciência que está puxando as pessoas para longe de Deus, não. Os astrônomos, um estudo recente, indicou 90% dos astrônomos acreditam em Deus. É bem mais alto do que nas outras áreas de pensamento que estão mais relacionados à filosofia e coisas dessa natureza. Outra realidade, você deve notar, é que a Bíblia mesmo argumenta que o ser humano tem como discernir a existência de Deus pela própria criação. Deus colocou como se fosse a evidência diante dos nossos olhos, que nós podemos negar, mas somente por um esforço intencional. Romanos 1, o verso 18, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade,
claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Agora, de certa maneira, o apóstolo Paulo aqui está dizendo que existe validade no que nós chamamos do argumento cosmológico para a existência de Deus. Esse é um argumento que diz que necessariamente Deus existe porque o que está aí veio de algum lugar. Ao longo de muito tempo, pessoas que não acreditavam em Deus argumentavam que não é necessário que haja um Deus porque o que existe sempre existiu, o universo é eterno. Bem, mas as descobertas da ciência moderna totalmente inviabilizaram a crença na ideia de um universo eterno. Isso aí já foi assim totalmente desbancado. Existe uma origem, um início, e a coisa veio a existir. De modo que isso em si já diz, se o universo veio a existir, se ele não existe desde sempre, existe algo além do universo com poder de trazê-lo à existência. E esse algo que tem poder de trazê-lo à existência tem que necessariamente ser não só poderoso, como também tendo o desejo de fazer, para que então isso surja, e se nele existe racionalidade, se existe autoconsciência, aquele entendimento de que eu existo, se existe isso no produto, a origem, a causa não pode ser inferior ao efeito. Nenhum efeito é maior do que a sua causa. De modo que essas coisas então já mostram que existe isso. E aqui Paulo está dizendo que aquilo que os indivíduos pela história do mundo disseram, quando nós olhamos para o mundo, nós vemos que necessariamente alguém fez isso. Alguém fez tudo isso. Isso está correto. Aqui a Bíblia diz que os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, o próprio fato que existe um Deus, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. E isso é universalmente atestado pela antropologia. Nunca encontraram um grupo de pessoas em nenhum lugar que não tinham um conceito de divindade de Deus e de que tem um Criador. Então isso que Paulo diz se confirma. É interessante que Napoleão, na sua época, as ideias do iluminismo no auge, estava em certa ocasião em um barco e pessoas ali no barco discutindo se Deus existe ou se não existe. E Napoleão, por fim, entrou na conversa e disse para aquelas pessoas, estava de noite, olhe para cima, olhe essas estrelas, quem fez tudo isso aí? Pare com essa bobagem. Ele não era tão lerdo quanto a pessoa que faz realmente essa avaliação, é o acaso, tem como não? O apóstolo Paulo, em Atos 14, quando as pessoas tentaram oferecer ali para ele os seus sacrifícios, como se ele fosse um Deus, ele e Barnabé fossem deuses, ele então interrompeu as pessoas e disse assim, nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. E o apóstolo Paulo, então, argumenta, olha, isso que vocês estão querendo fazer, gente, isso é uma coisa vã, vocês têm que deixar isso de lado. E vocês precisam acreditar e se converter ao Deus verdadeiro que criou tudo isso aqui, que criou os céus e a terra. E ele diz que esse Deus, embora vocês não estejam em relacionamento com ele, não é que ele não deixou um testemunho da sua existência, ele deixou. Ele disse, ele não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas, estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Você já parou para pensar o fato que a própria existência humana, com tudo o que nós precisamos disponível no planeta onde nós estamos, é suspeito demais alguém falar que isso é coincidência?
É como você chegar em algum lugar precisando de achar um lugar para dormir, perdido, e você encontra ali uma coisa toda feita, toda preparada, cama, comida, todos os arranjos feitos, e você chegar ali e falar assim, é coincidência, ninguém fez isso aqui. É claro que isso foi feito para você. As chuvas, as estações frutíferas, a capacidade que o ser humano tem de se alegrar nessa vida e ter realizações pessoais e tudo mais. Isso tudo está dizendo, alguém pensou em você. E isso é muito importante porque Paulo diz que, tendo conhecimento de Deus, pessoas erram por não lhe dar graças. Isso não deveria produzir gratidão? Você acha que isso é tudo produto do acaso? Você acha que tudo isso aí que está tão claramente projetado para o seu bem é realmente algo que você nunca deveria nem dizer obrigado? Quando pessoas olham para o mundo e criticam a existência de Deus como uma coisa que não explica, eles dizem muitas vezes, mas as coisas não são perfeitas. Claro que não são. O ser humano rebelou contra o Criador e Deus amaldiçoou o planeta, e nós estamos num planeta onde ainda temos incríveis bênçãos de Deus, mas não é um paraíso, porque Deus negou que o ser humano estivesse num paraíso sem morte, no pecado, para simplesmente cada vez mais se corromper. O ser humano precisa entender que ele é mortal, que ele é alguém que está sujeito a sofrer, para que ele caia na real e perceba a sua necessidade de Deus, porque ele se tornou mal. Por isso você precisa de um mundo complicado, mas você ainda tem o testemunho da bondade de Deus. E assim Deus trabalha com as pessoas, e a Bíblia mostra que Deus assim fez as coisas, como disse Paulo aos atenienses, que Deus também está ali deixando as pessoas em uma condição para que buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar bem que Ele não está longe de cada um de nós. Agora, você já notou que a bondade de Deus, como aqui é destacada, deveria conduzir pessoas ao arrependimento, conduzir pessoas a perceber, alguém me fez, alguém me criou, e eu nem tenho dado bola para isso, eu nem tenho pensado nele, eu nem tenho me preocupado em qual que é a vontade dele, eu devo tudo a ele, até minha existência. E então as pessoas em ingratidão começam a se afastar de Deus, enquanto deveriam, na verdade, dizer, eu quero conhecê-lo, eu vou ser grato a ele e se aproximar de Deus. Romanos 2, verso 4, Paulo diz assim, não percebe quanto ele é bondoso, tolerante e paciente com você? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento, mas por causa do seu coração rebelde, você se recusa a abandonar o pecado, acumulando ira sobre si mesmo, pois o dia da ira se aproxima quando o justo juízo de Deus se revelará e ele julgará a cada um de acordo com os seus atos. Então existe bondade de Deus no planeta que visam levar as pessoas ao arrependimento e deveria ter esse efeito nas pessoas. Agora, se não tem, é culpa das pessoas e entra naquele caso do que o apóstolo Paulo disse, tais homens são por isso indesculpáveis, por quando tendo o conhecimento de Deus não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Então, a realidade é, o ser humano não corre até Deus por causa da sua corrupção moral. Seria a coisa mais instintiva e natural de se fazer. Mas o ser humano não busca isso, não por falta de evidências, porque as evidências são muitas. Vamos pensar, por exemplo, um pouco sobre o planeta no qual nós vivemos e veja se não faz totalmente o argumento pelo fato que alguém pensou em mim e em você. Considere, por exemplo, a massa do nosso planeta. Nós somos colocados aqui em um planeta que tem devidas proporções. Se ele fosse 10% menor ou 10% maior, não seria possível ter vida neste planeta por causa da realidade da gravidade e tudo mais. A distância que nós estamos do Sol é perfeita. Um pouco mais perto, nós seríamos fritos. Um pouco mais longe, nós morreríamos congelados. A inclinação da Terra, nenhum outro planeta de que se tenha conhecimento é como o nosso, inclinado a 23 graus o seu eixo, de modo que ele dá a volta ao Sol, girando de uma forma que é perfeitamente calculada para o nosso bem-estar. Isso previne que qualquer parte do planeta fique quente demais ou fria demais. Se fosse simplesmente em uma rotação normal, 100 graus da sua rotação, bem, o Equador, a região do Equador ficaria quente demais, haveria um acúmulo muito absurdo de gelo nas extremidades e não seria realmente possível
viver nesse planeta. E a Lua? A Lua também é necessária para a nossa vida. Eu me lembro quando eu era criança, assisti uma série de desenhos animados onde o planeta Terra estava em conflito com seres extraterrestres e os extraterrestres não conseguiram vencer o planeta Terra, mas destruíram a Lua. A Lua foi embora no processo, né? Mas aí a Terra conseguiu vencer e eles, né, foram expulsos do nosso sistema solar aqui. E tudo bem, né? No desenho animado pode funcionar, mas não é assim que você pode acabar com a Lua e tudo fica beleza aqui na Terra, não. A Lua está de tal maneira colocada na distância certa, com o volume certo também, para que à medida em que ela vai fazendo o seu trabalho, ela causa as marés que limpam o oceano. Se isso não acontecesse, você teria uma água parada, estagnada nas costas marítimas e a poluição de todos os lados chegando ali se tornaria uma coisa insuportável. Aquela água, você não iria querer ir para o mar, você queria ficar mais longe do mar possível. Além disso, o modo em que ela faz com que as ondas trabalhem, isso produz o oxigênio no mar. Igual quando nós temos um aquário, costumamos colocar ali uma coisinha ali que fica borbulhando para que os peixes não morram. Pois é, Deus fez isso para o planeta inteiro, assegurando vida no oceano e nos mares através da Lua, que faz com que as ondas gerem o oxigênio dentro da água necessária para que não desse uma destruição total da vida no planeta. Que você sabe, se todos os animais e as plantas no mar morressem por falta de oxigênio, não demoraria muito, quem está na superfície também morreria todo mundo. Nossa atmosfera, uma combinação que os cientistas olhando pelos seus telescópios e tentando descobrir o que é que compõe as atmosferas dos outros planetas, nunca encontraram nada igual. 78% nitrogênio, 21% oxigênio e 1% de outros elementos. E essa combinação é exatamente a perfeita para que a nossa respiração e o nosso planeta fosse perfeitamente condicionado para a nossa existência. Oxigênio demais produziria fogo demais, mas oxigênio de menos, o que nós iríamos fazer? Precisamos do oxigênio. O nitrogênio tem propriedades que não deixam com que as coisas desandam, então o nitrogênio é perfeito também nesse sentido. E a espessura de nossa atmosfera, que também é uma coisa única, ela faz com que coisas que vêm do espaço e constantemente entram rochas, meteoritos e coisas assim, se consumam pela fricção antes que atinjam o planeta, senão nós estaríamos debaixo de um bombardeio bastante danoso. E lá em cima, a camada de ozônio, ela está a 65 quilômetros acima da Terra. Se fosse comprimido, teria 1 centímetro de espessura, mas lá no alto onde está, pelo efeito, ela tem exatamente o efeito de filtrar 8 raios mortais do Sol, que nos deixariam cegos e queimados em coisa de dias, mas nós temos uma camada de ozônio. Claro, tudo por acaso. Você tem que ser bastante crédulo para achar que a coisa toda acontece assim por acaso. Tudo é sorte. Ninguém planejou, ninguém projetou. Os raios ultravioletos do Sol vêm em 2 formas. Os mais longos e mortais são totalmente eliminados, enquanto os mais curtos são permitidos passar, mas só de uma forma que eles chegam a impedir que as algas se tornem excessivas no planeta e dominem tudo para o extermínio das outras espécies. Ao mesmo tempo, elas protegem as espécies que precisam sobreviver no planeta além da alga. A crosta da Terra, a gente não pensa muito nisso, mas nós andamos na superfície da Terra e a parte que nós andamos nela é, em comparação, mais fino do que uma casca de maçã em uma maçã. E logo abaixo você tem o quê? Logo abaixo você tem lava, material de temperatura que nós não poderíamos sobreviver se não estivéssemos nessa casca bem projetada, de modo que Deus colocou um lugarzinho específico no qual seria possível que vivêssemos. Em todo o universo, vocês vivem procurando aí um planeta habitável. Vocês não vão achar um planeta habitável.
A coisa não acontece assim por acaso. A água no nosso planeta. A água é encontrada com uma abundância em nosso planeta como em nenhum outro lugar que eles encontraram até hoje no espaço. Mas a água tem propriedades bem incríveis. Se você observar como que a água dissolve, ela dissolve praticamente tudo que é necessário que se dissolva para que o planeta funcione bem, e o vapor torna a respiração possível. Uma cobertura de nuvens sobre o planeta regula a temperatura. Quando existe mais calor, mais água evapora, aumenta a cobertura. Quando existe menos calor, menos água evapora, de modo que deixa mais da luz solar passar. E assim a vida vai sendo regulada através do mecanismo que Deus colocou em existência para o nosso bem. A água é o único líquido que se torna mais pesado quando ele congela. A 4 graus, ele é mais pesado do que a 0 graus. E se não fosse assim, a água congelaria de baixo para cima. E se a água congelasse de baixo para cima, o que aconteceria com todos os animais que vivem nas águas? Quando a água congela, não congela na parte de cima, e aí ela protege lá embaixo, e por cima pode estar a temperatura que for, pode estar 70, 80 graus abaixo de 0, mas a água, o gelo, fica em 0 graus e protege para que as espécies que estão ali embaixo da água possam continuar a viver. Gente, isso é muito bem projetado, não é uma coisa que simplesmente se dá sorte para que isso aconteça. A poeira faz com que o céu seja azul. Se você olhar o céu da Lua ou de Marte, desses outros lugares para onde eles enviaram naves, o céu é preto, o céu não é azul. Mas para nós, Deus colocou uma quantidade de poeira na atmosfera que faz com que ele fique azul para o nosso benefício. Mas não é só isso que ele faz. A poeira faz com que gotas de água sejam possíveis. Se não tivesse poeira na atmosfera, a água que está lá no alto, nas nuvens, condensando-se, não criaria gotas, e antes que chegasse até a terra, ela evaporaria novamente, e nunca teríamos chuva, e não haveria o ciclo das águas, e nunca então teríamos os benefícios necessários para a nossa vida. Nós poderíamos falar também do nosso próprio organismo, e isso é o tipo de coisa que dá para você falar assim, né? Muitas palestras. Eu vou só falar um aspecto do nosso organismo humano. Nosso olho, por exemplo. Quer uma tese ruim? Que tal essa tese? Teve uma época em que nossos ancestrais eram espécies animais que não enxergavam nada, não tinham visão, não viam nada não, sabe? Nem sabiam o que era ter visão, mas, de alguma forma, percebendo que seria vantajoso enxergar, criou ou evoluiu da natureza uma forma de enxergar. E não somente uma forma de enxergar, mas 2, no plano horizontal, para que você tivesse também um medidor de distâncias, para você ter percepção de se uma coisa está chegando mais perto de você ou não, além de irrigado com lágrimas, que as lágrimas vêm daquilo que você tem na região do seu nariz, mas o osso do crânio que liga ali tem um furinho exatamente sob medida, para que a glândula consiga lubrificar seus olhos. Claro que todas essas coisas teriam que surgir juntas. E as pálpebras, fechando para proteger. E até os cílios. Tudo isso por acaso. Sendo que quando você está no escuro, as pupilas aumentam, tornando você 100.000 vezes mais capaz de enxergar do que quando você está em plena claridade. E não se esqueça que eles lembraram até mesmo de colocar um nariz onde você pode apoiar o óculos. Não é interessante? Gente, essas coisas simplesmente não acontecem por acaso. Agora, existe o fato que algumas pessoas não querem saber de Deus, não querem, preferem que Deus não exista, e é isso que você deveria realmente questionar. O que leva uma pessoa a pensar que, eu não acredito que Deus existe? A realidade é que
tudo na criação, e eu poderia entrar em muitas coisas se fosse o caso de dar um estudo mais extenso sobre isso, o fato que não se pode ter coisas vindo do nada, tem que ter uma causa, a vida não vem da não vida, a ciência mostra isso. Você sabe que essa era a crença dos ateus lá de trás, né? Acreditavam em geração espontânea, acabou isso aí. Autoconsciência não pode surgir daquilo que não tem consciência de si mesmo, e nós temos autoconsciência, isso não é uma coisa que poderia acontecer por acaso. As pessoas estão sem percepção disso, mas olha só, estão hoje fazendo robôs e usando inteligência artificial, e eles podem fazer um robô que pareça um ser humano, que bata um papo com você e converse com você, mas não tem ninguém lá dentro não, e ninguém está tendo aquela experiência, ninguém está nem pensando e nem aquela máquina sabe que ela existe. Ela pode ser programada a produzir sons e textos como se tivesse alguém ali dentro, mas não tem ninguém ali dentro não. Aquilo é só matéria. E isso dá um grito de que não se pode, por mais que se planeje e tente fazer arranjos, não se produz um ser. Ali não existe um ser. E se você quebrar uma máquina dessas, pode ser um prejuízo material, mas ninguém sofre. É igual você jogar esses videogames aí que as pessoas saem dando tiro aí, videogame de guerra. Pode dar tiro nas pessoas à vontade, ninguém está sofrendo nada não. Não tem nenhum ser ali morrendo. A realidade é que isso está mostrando para as pessoas e obrigando as pessoas a entender o que nós somos como seres humanos não simplesmente poderia surgir assim. E eu mudei aqui o microfone de lugar, sem ver. Bem, eu poderia dizer para vocês muitos argumentos pela existência de Deus, mas realmente só existe um argumento pela não existência de Deus, é o argumento imoral. Ou seja, Deus irá exigir retidão e será justo. Isso não é bom. Então, prefiro que não seja verdade. No final das contas é isso. E todo ateu tem que reconhecer que essa é a realidade do que está por trás das suas escolhas por acreditar no ateísmo. Isso veio à tona de uma forma muito interessante algumas décadas atrás nos Estados Unidos, onde um ateu famoso da época chamado Robert Ingersoll estava fazendo palestras contra a existência de Deus. Então, em um local onde ele estava palestrando, ele estava no meio da sua palestra e o auditório ali lotado, ouvindo os seus argumentos para dizer que Deus não existe, e basicamente ele pegava coisas feias feitas por religiosos que não obedeceram os princípios de Cristo para dizer, está vendo o que a religião faz? Essa era a sua argumentação. E um bêbado, um ébrio, que tinha totalmente destruído sua vida com o alcoolismo, havia entrado, estava de pé no fundo, ouvindo alguns daqueles argumentos e pensando sobre o que aquele homem estava falando. Por fim ele gritou e interrompeu o homem lá na frente e falou assim: é isso mesmo, arrebenta com eles, Bob, estamos todos contando com você. Bem, do modo que ele estava vivendo, ele preferia acreditar que Deus não existe, e ele simplesmente se deu a conhecer. Muitas pessoas não se dão a conhecer, mas deixa eu te contar uma coisa: existem razões pelas quais as pessoas prefiram crer que Deus não existe, e elas não são bonitas. Se Deus não existe, os tiranos que fazem arraso no mundo, como Stalin, que é reputado a ser culpado da morte de 40 milhões de pessoas em tempo de paz. Não acontece nada com Stalin, não. Viveu bem, reinou, morreu com poder nas mãos, passou dessa vida e nunca justiça será feita. Os chefes do tráfico que nunca são pegos, que têm mansões aí em algum lugar, mandam e desmandam, mandam executar, destroem as vidas de famílias, fazem com que pessoas aí criem seus filhos com todo amor, tenham seus filhos tirados deles por um vício que torna aquela pessoa num lixo humano e rompe o coração do pai e da mãe que investiu naquela criança. As pessoas fazendo isso por ganância, e nada acontece com essas pessoas. E os religiosos, que são charlatões e que são exploradores? Sabe aqueles homens que os ateus gostam de apontar e dizer: ah lá, o explorador está tomando
tomando o dinheiro da pessoa, ficando rico aí com a religião, explorando a fé das pessoas. Tá certo, tem isso de tipo de gente mesmo. E aí? O ateu, sabe o que o ateu está realmente torcendo por acontecer com ele? Nada, que ele se dê bem. Só que se Deus existe, ele vai se dar mal. Entendeu o que está acontecendo? Bem, diante disso eu quero concluir lendo para vocês um trecho de um dos meus livros favoritos, A Cadeira de Prata, de C.S. Lewis, parte das Crônicas de Nárnia. Nesse livro, que é naturalmente uma alegoria, os personagens principais são aprisionados em um submundo de cavernas e que é governado por uma bruxa. A bruxa se empenha por convencê-los que o mundo subterrâneo é o único mundo que existe, tentando fazê-los esquecer do mundo superior de onde eles vieram antes de caírem naqueles buracos. Eles contra-argumentam que o mundo da superfície existe sim, e que existe um céu aberto, e que existe o sol, e que existe um leão grande chamado Aslan, e você sabe que ele é o criador de Nárnia e representa Jesus Cristo. Em certo momento, esse diálogo entre a bruxa e os personagens ali desenrola da seguinte maneira. A bruxa diz: eu acho que o leão de vocês vale tanto quanto o sol. Vocês viram lâmpadas e acabaram imaginando uma lâmpada maior e melhor, a que deram o nome de sol. Vocês viram gatos e agora querem um gato maior e melhor chamado leão. É puro faz de conta, mas francamente já estão meio crescidos demais para isso. Já repararam que esse faz de conta é copiado do mundo real? Do meu mundo, que é o único mundo? Já estão grandes demais para isso, jovens. Quanto ao meu príncipe, um homem feito, que vergonha, brincando depois de grande. Venham, esqueçam essas fantasias infantis. Tenho trabalho para vocês no mundo real. Não há Nárnia, não há mundo de cima, não há céu, nem sol, nem Aslan. Agora cama, e vamos começar vida nova amanhã. Mas logo adiante a resposta é dada. Uma palavrinha, dona, disse ele, uma palavrinha. Não vou negar nada do que a senhora disse, mas mesmo assim, uma coisa ainda não foi falada. Vamos supor que nós sonhamos ou inventamos aquilo tudo. Árvores, relva, sol, lua, estrelas e até Aslan. Vamos supor, então, que esta fossa, este seu reino, seja o único mundo existente, pois para mim o seu mundo não basta e vale muito pouco. E o que estou dizendo é engraçado se a gente pensar bem. Somos apenas uns bebezinhos brincando, se é que a senhora tem razão. Mas 4 crianças brincando podem construir um mundo de brinquedo que dá de 10-0 no seu mundo real. Por isso, eu prefiro o mundo de brinquedo. Estou do lado de Aslan, mesmo que não haja Aslan. Quero viver como um narniano, mesmo que Nárnia não exista. Isso aqui é profundo. Olha, eu vou te contar uma coisa. Se você quer fugir da ideia de que existe um Deus que é bondoso e que oferece a você vida eterna, você achará uma desculpa para fazer isso. Mas isso será um indicador que no fundo, você está torcendo para que a justiça não vença. O seu coração maligno é que te dá esse tipo de desejo. Jesus Cristo disse em João 3, verso 33, quem todavia, desculpe, não é Jesus, não é o autor de João, mas João 3, 33, quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. A pessoa que aceita a verdade testifica que Deus é verdadeiro. Creio em Deus. Vamos orar? Senhor Deus, é muito especial saber que o Senhor existe, ó Deus, saber não somente de forma teórica, mas de forma pessoal, Deus, pela maneira que o Senhor entra em nossas vidas e nos transforma em pessoas que nós nunca seríamos, se não fosse por uma milagrosa regeneração do Espírito Santo e uma habitação dentro de nós do Espírito Santo que nos santifica, que nos conduz ao Senhor e que nos enche, ó Deus, de esperança e de alegria. E nesse momento, ó Deus, o fato que
temos essa convicção, essa certeza de fatos que nós não vemos. É também, ó Deus, o motivo pelo qual nós temos que te agradecer, entre tantos outros motivos. Por isso, nesse momento, ó Deus, obrigado. Obrigado por ter cuidado tanto de nós, por ter expressado tanta bondade no mundo que o Senhor criou, com todo o cuidado em todos os lados que o Senhor colocou para o nosso bem. E obrigado, Deus, por Jesus Cristo que veio como Salvador. E obrigado, Deus, porque o Evangelho chegou até nós e a mensagem do Evangelho também tocou nossos corações através da operação do Espírito Santo. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos amou dessa maneira. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.